Olá! Para quem está na mira do concurso da IBAD, chegou no lugar certo. Hoje a gente vai mergulhar fundo e decifrar o jeito que essa banca cobra português com foco total em acentuação e ortografia. Vamos nessa! E tá aqui o pulo do gato, pessoal. Não adianta só saber a resposta. O que a IBAD quer saber é o porquê. É essa frase que vai guiar toda a nossa conversa hoje. A gente vai focar na justificativa, porque é aí que está a chave para garantir aqueles pontos preciosos. Então, vamos começar entrando na mente de quem elabora a prova. Qual é a lógica deles? Pois é, sabe aquela decoreba de palavras? Pode esquecer. A IBAD testa o raciocínio por trás da gramática. Não é suficiente saber que público tem acento. É preciso saber que ela tem acento porque é uma proparoxítona. É esse detalhe que separa quem é aprovado de quem fica para trás. Ok, agora que a gente já sabe como a banca pensa, vamos para as ferramentas que a gente precisa dominar. Começando pela regra mais fácil, aquela para dar confiança. Se a sílaba mais forte for a antepenúltima, nem pensa duas vezes. Tem acento, como nos exemplos aí. Público, técnico, índice. É uma regra sem nenhuma exceção. É praticamente um ponto garantido. Agora a coisa começa a ficar mais interessante e um pouco mais complexa. As paroxítonas são as queridinhas das bancas, justamente porque o acento vai depender do finalzinho da palavra. E é nessas terminações que a gente precisa ficar de olho. Olha bem para essa lista. Todas as terminações são importantes, mas se eu pudesse dar uma dica de ouro seria: foquem na última linha. Paroxítonas terminadas em ditongo oral. A IBAD ama de paixão essa regra. Bem-se em palavras como história, prêmio, guarda isso com carinho. E para fechar o nosso trio de regras de ouro, as oxítonas e os monossílabos tônicos. A lógica aqui é a mesma para os dois. Terminou em A, E, O, seguidos ou não de S, acento neles. E para as oxítonas, a gente ainda inclui as terminações em e ens. Bem direto ao ponto, né? Certo. Regras na mão. Mas como a IBAD usa isso para criar aquelas questões que deixam a gente na dúvida? Vamos ver? E aqui está um exemplo perfeito de uma pegadinha clássica. Eles pegam duas palavras acentuadas como história e público e perguntam se a regra é a mesma. Muita gente olha rápido e pensa que sim, mas não, a justificativa é totalmente diferente. História é uma paroxítona e público uma proparoxítona. Entender essa diferença é crucial. Beleza? Teoria à vista, agora é hora de suar a camisa, vamos ver como tudo isso funciona na prática. Primeira questão na tela. Essa aqui testa diretamente uma mudança importante que veio com o novo acordo ortográfico. Qual dessas palavras aí perdeu o acento? Pensa um pouquinho na regra dos ditongos abertos. E a resposta correta é ideia. O detalhe que faz toda a diferença aqui é que essa regra de perder o acento nos ditongos ei e oi só vale para as paroxítonas, ok? Uma palavra oxítona como herói ou chapéu continua com o acento, sem problemas. É esse tipo de detalhezinho que a IBAD adora cobrar. Essa aqui vai direto no nosso ponto principal, a justificativa. 3 palavras que parecem bem similares, mas qual é a regra exata que vale para todas elas? A resposta certa são todas paroxítonas terminadas em ditongo oral. Lembra que eu falei que essa era a regra queridinha da IBAD? Pois é, tá aí a prova viva disso. Ok, agora o nível sobe um pouquinho. A gente não precisa só saber a regra de uma palavra, mas analisar os pares e ver se a justificativa do acento é a mesma para as duas. O par correto é você e vovó. Por quê? Simples, as duas são oxítonas, uma terminada em E e a outra em O. Já as outras opções misturam tudo. Bônus é paroxítona e cajá é oxítona. Saúde entra na regra do hiato, enquanto técnica é proparoxítona. Viu como é importante saber o porquê? Agora vamos mudar um pouco o foco e falar de ortografia, mais especificamente do uso do hífen. Essa é outra parte do novo acordo que sempre gera dúvida. Qual dessas opções está certinha? A resposta correta é anti-inflamatório. E o slide ajuda a gente a entender a lógica que ficou, na verdade, bem mais simples. Basicamente é assim: letras iguais, separa com hífen. Letras diferentes, junta tudo como em autoestima. E a exceção é quando a segunda palavra começa com R ou S. Aí não tem hífen, a gente dobra a letra. Por isso, suprassumo e contra-regra. E para fechar o nosso simulado, uma questão de grafia clássica. Aquelas palavrinhas que a gente sempre para e pensa. É com S ou com Z? Qual alternativa está 100% correta? A alternativa correta é a que traz enxame, mecha e chuchu. Aproveitando, vamos dar uma olhada nos erros comuns das outras opções. Uma dica boa: verbos como analisar e paralisar
vem de palavras com S no radical, tipo análise e paralisia, então eles mantêm o S. E muito cuidado com ascensão, que é com S, e exceção, que é com C. E com isso a gente encerra a nossa análise. Acho que a mensagem principal ficou bem clara, né? Com a IBAD não adianta só decorar. É preciso entender a lógica, o porquê de cada regra. Quem faz a prova quer testar o raciocínio gramatical. Então, focar na justificativa é, sem dúvida, o melhor caminho para a aprovação. E para terminar, deixo uma pergunta no ar. Pense em outras partes da gramática, tipo crase, concordância, regência. Como será que essa mesma estratégia de focar na justificativa e não só na decoreba pode transformar o estudo desses tópicos? Fica aí a reflexão. Bons estudos e até a próxima!